Olá, bom dia, graça e paz. É muita alegria agora, nesse momento, nós estarmos aqui para participar da escola dominical, onde nós vamos falar do livro de Juízes, né? Fazer um panorama no livro de Juízes, onde o tema dessa história do livro de Juízes é Juízes, o período tribal, né? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, né? Um tempo de ensinamento, um tempo de aprendizado, mas que Deus ele possa estar abrindo e gerando no nosso coração a vontade de cada vez mais buscar a Deus e aprender da sua palavra. Senhor, bondoso Deus, nós queremos te agradecer agora, nesse momento, ó Pai, em que nós estamos aqui para estudar a sua palavra. Que ela encontre coração fértil, coração voluntário para receber da sua semente e multiplicar, Senhor, essa semente a 30, 60 e a 100 por um. Eu te agradeço pela oportunidade que me deste de estar passando para o seu povo esse tema tão importante de Juízes. Graça te dou e te peço, ó Pai, me usa para que eu possa transmitir com clareza aquilo que o Senhor determinar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o livro de Juízes nós vamos fazer um panorama, né? Uma passagem muito rápida no livro de Juízes, para que a gente possa depois cada um pegar e estudar esse livro, né? Que tem histórias fantásticas, né? Do período em que o povo ele busca juízes para poder seguir o caminho, né? E período que eles não têm esses juízes, eles se rebelam, procuram outros deuses, né? Vamos lá? Sigamos aqui, em nome de Jesus. No livro de Juízes, encontramos uma apresentação sobre a vida das tribos durante um dos períodos mais obscuros da história do povo de Israel. Período que vai desde a primeira ocupação de Canaã até o aparecimento do regime monárquico. O livro de Juízes conta resumidamente a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel, um total mais ou menos de 3 séculos. Deus já havia revelado sua lei para governar o povo e usou este período para tentar educar o israelita na importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por meio de Moisés no deserto. Essa lei que eu falo aqui é a lei que está no livro de Êxodo, capítulo 31 e 32, que fala das tábuas da lei, do testamento, né? Em que tem os 10 mandamentos que o Senhor pediu que Moisés lesse para o povo, e quando Moisés ele desce para fazer essa leitura, ele encontra o povo cultuando um bezerro, e Moisés quebra essas tábuas e vê o povo adorando um bezerro que foi feito por Arão. Seguimos aqui. Alguns trechos de Juízes frisam suas mensagens principais. Deus enfatizou o fato que os problemas enfrentados pelo povo
nas gerações depois de Josué não vieram por infidelidade divina, e sim por desobediência humana. Deus, ele zela pela sua palavra. Deus, ele valoriza a sua palavra. O que Deus promete, ele vai cumprir. Então, o povo, ele segue a sua infidelidade e desonra a Deus, desonra aquilo que Deus prometeu. Ao longo do livro, gerações após geração, Israel sofreu as consequências da sua própria incredulidade, por não acreditarem na palavra de Deus sobre o perigo sobre o perigo de se envolver com povos idólatras. A idolatria que permanecia na terra. Criaram laços com esses povos e foram castigados, exatamente como o Senhor havia avisado. Criaram um laço com povos que Deus pediu que exterminasse, e esse povo, ele acabou criando um laço com povos que o Senhor falou que era para não estar mais nessa terra. Mas mesmo assim, na entrada da terra, eles pouparam alguns povos e acabaram fazendo aliança com esses povos. Acabaram fazendo aliança com esses povos. E aí gerou essa idolatria, gerou adoração a falsos deuses, e esse povo sempre pecando. A expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão no último versículo, que é o capítulo de Juízes 21, 25, que fala: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E tem também essa mesma expressão no capítulo 7, versículo 6. Capítulo 17, versículo 6. Vamos ver? Capítulo 17, versículo 6. Um tempinho para você também abrir a sua Bíblia aí. Livro de Juízes. Amém? 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Também tem o 18, capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Temos mais uma passagem. Capítulo 19, versículo 1. Naquele dia em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. São esses capítulos e esses versículos que fala de não haver rei em Israel. Esta descrição da época não precisava ser negativa, pois o povo não ficou sem Deus, nem sem lei. Se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, Israel teria evitado muito sofrimento.
Mas quando acharam reto fazer errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. A ira de Deus. Deus, ele avisava o povo e revelava ao povo o caminho que eles deviam seguir. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, e ele mostra compaixão por esse povo. Ele revela o seu amor com esse povo. Se a gente caminhar um pouco mais à frente, no livro de Jeremias, capítulo 2, a gente vai ver Deus revelando esse amor ao povo. Vamos no livro de Jeremias? Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Podemos ler? Jeremias fala, o Senhor fala a Jeremias: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você seguia no deserto, numa terra que não é semeada. No versículo 5, assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastasse de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmo sem valor? O 7. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Uma abominação. O povo não queria. O povo tinha saudade do passado. Os versículos 11 a 13, no mesmo capítulo de Jeremias, capítulo 2. 11. Houve uma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Perguntou o Senhor. Mas o meu povo trocou a glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céu. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O povo ele procurava algo que fosse poupável, mas não considerava um Deus que é um Deus eterno, e um Deus que dá vida, e um Deus que gera vida. E assim esse povo viveu. Vamos continuar aqui. Amém. Amém. Deus é um Deus que nunca falha. É um Deus sempre guarda as alianças e cumpre as promessas. Repetindo aqui. Deus é um Deus que nunca falha. Sempre guarda as alianças e cumpre as promessas. Obviamente, não há iniquidade num Deus. O nosso Senhor é um Deus de amor, é um Deus puro, não tem máculas. Se um homem abandona Deus, isso é devido
há um erro da parte do homem e nunca da parte de Deus. Nunca da parte de Deus. No deserto, eles seguiam a Deus em Canaã. Em Canaã, eles seguiam Moloque. Tornaram-se levianos, porque o homem torna moralmente semelhante àquele que segue. Em Canaã, eles seguiram Moloque. Tornaram-se levianos, porque o homem ele se torna moralmente semelhante àquilo que segue. Muito forte isso aqui, né, meus irmãos? Você se tornar semelhante àquilo que segue, àquilo que adora, né? Você se fazer igual e semelhante àquilo que você adora, aquilo que você bajula. Se você adora ao Senhor, se você adora as coisas de Deus, naturalmente você vai se tornar semelhante a Deus. Naturalmente, o amor de Deus ele vai entrando e se impregnando em você de tal forma que as pessoas vão ver o brilho do Senhor no teu rosto. E você se torna melhor pessoa, melhor amigo, melhor pai, melhor marido, melhor servo, porque você decidiu seguir a Deus. Amém? Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. E prestam culto a Baal, rompendo a aliança com Deus. Romperam a aliança com Deus. Com isso, vem o castigo de Deus, que os entrega nas mãos dos inimigos. Diante disso, o povo se arrepende e clama a Deus. Este se comove, suscita um Salvador para libertá-los. Depois de um período de paz, tudo recomeça com a infidelidade a Deus. Depois de um período de paz, tudo recomeça por infidelidade a Deus. Juízes apresenta um ciclo de 5 etapas, repetido nas várias gerações. 5 etapas que foram repetidas nas várias gerações. 1. O povo cai na idolatria. 2. Deus mandava um castigo de repressão, geralmente opressão por outro povo. 3. O povo clamava ao Senhor pedindo livramento deste sofrimento. 4. Deus enviava um libertador chamado juiz para livrar o povo do castigo. 5. O povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Até enquanto o juiz ele estava caminhando com o povo era obediente. O juiz morria, o juiz viria à morte, esse povo caía novamente em idolatria e o ciclo se repetia. Vamos agora considerar o conteúdo dos capítulos do livro de 1 a 3, onde descreve, em termos gerais, as condições em Israel após a morte de Josué. A morte de Josué é a falta de um sucessor. Josué, quando ele morre, o povo fica disperso.
porque o povo, eles olhavam para Josué e seguiam os caminhos, os passos de Josué. Mas Josué morre e esse povo, ele se dispersa. No capítulo 2 de Juízes, dos versículos de 5 a 23. Eu não vou ler todo, porque nós temos nosso tempo um pouco reduzido, mas eu vou ler pelo menos alguns capítulos de 5 a 23. Amém? Juízes 2, de 5 a 23. Versículo 5, do capítulo 2 de Juízes. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué. Todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveriam para muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns. Então aqui, eu li até o capítulo, o versículo 11, você vê que nessa trajetória de Israel, se levantou uma nova geração, né? Os seus pais vieram a morrer e essa geração que foi levantada, elas não conheciam a Deus. Elas não conheciam a Deus. No capítulo 2, ainda no versículo 21, Deus ele fala que não vai expulsar os inimigos diante do povo de Israel. Ele não expulsa. Assim como no capítulo 2, no versículo 22, Deus coloca Israel à prova. Coloca Israel à prova. Porque Deus quer saber a intenção do seu coração. Né? Deus ele precisa saber a intenção do coração do povo de Israel. E nós vamos seguir aqui. Vemos que o quão terrível é uma liderança ausente por falta de um sucessor. E isso aconteceu com esse povo por não conhecer a Deus, né? Por ser uma nova geração. E por conta disso, esse povo ele se levanta adorando outros deuses, fazendo alianças que não era da vontade do Senhor. No capítulo de 3 a 16, conta as histórias dos juízes. Né? Vocês podem anotar aí. Capítulo de 3 a 16. Conta as histórias dos juízes. Os juízes são Otinel, da tribo de Manassés, Euder, da tribo de Judá, Sangá, da tribo de Judá, Baraque, da tribo de
Naftali, Gideão, tribo de Isacar, Tolá, tribo de Manassés, Jair, tribo de Manassés, Jefter, tribo de Gade, e Bezã, tribo de Asser, Eleon, tribo de Zebulon, Abedom, tribo de Efraim, e Sansão, tribo de Judá. Os capítulos 17 e 18 falam da idolatria dos danitas no extremo norte do território de Israel. Os capítulos 19 a 21 relatam um dos fatos mais tristes de toda a história bíblica, como o último exemplo da depravação dos israelitas da época. Um caso de estupro e homicídio provocou uma guerra em Israel. Como resultado, a tribo de Benjamim foi quase exterminada. Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição e sofrimento causado pelo pecado de pessoas que desrespeitavam a vontade do Cristo, do Criador. O mesmo livro, porém, mostra a longanimidade e a misericórdia de Deus, que sempre procura o livramento do seu povo. 4 momentos são destacados. Queria que você anotasse aí. 1. Pecado. Capítulo do livro de Juízes. Capítulo 2, versículos 11 e 13. 2. Disciplina. Capítulo 2, versículos 14 e 15. 3. Arrependimento. Capítulo 2, versículo 15. 4. Libertação. Capítulo 2, versículo 16. Vamos ler 1. Pecado. Versículo 11 a 13. Versículo 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O pecado de infidelidade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, eles trocaram o Deus vivo pelos falsos deuses. 2. Disciplina. Os versículos 14 e 15 do capítulo 2. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o entregou nas mãos ladrões e os despojavam do que possuíam, e eles o entregou nas mãos dos inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. O 15. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal. Como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, estavam em grande aperto.
A lei da semeadura, a infidelidade em qualquer aspecto, inclusive no que se refere ao pecado. Arrependimento. É o capítulo 2, 15, o versículo 15, parte B, que é aqui. Como o Senhor lhe tinha dito, e como lhes havia jurado, estava em grande aperto. 4. Libertação. Capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos do que os atacavam e roubavam. A resposta de Deus ao clamor do povo era suscitar líderes aos chamados juízes. Foram homens e mulheres levantados por Deus em tempos como esses de apostasia, capacitados pelo Espírito de Deus para julgar e liderar o povo. Então os juízes, eles eram capacitados pelo Espírito de Deus, né, para julgar o povo, para dar ordem na desordem. E quando esses juízes eles morriam, o povo voltava a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. E nesse livro de Juízes, nós vamos destacar 3 juízes que fizeram história nesse passado. A juíza Débora, Gideão e Sansão. Os livros de Juízes são vistos como instrumentos nas mãos de Deus. São os salvadores desta e outra ou daquela tribo. Representam a vontade divina e executam um plano divino. Deus se serve de homens e de mulheres para derrotar os inimigos do povo e concretizar seus projetos. Dentre os juízes que se destaca, a juíza Débora. Mulher, juíza e profetiza. Ela aparece nos capítulos 4 e 5, onde temos belo exemplo de como as tribos se organizavam para se defender. Destacou-se por sua fé, por sua ousadia e coragem. Débora emergiu como líder reconhecida, juíza de várias das tribos de Israel do norte. O Cântico de Débora traz uma importante afirmação, que é assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Está em Juízes 5, 7, no capítulo 5, versículo 7. É uma das mais antigas, é um dos mais antigos escritos da Bíblia. E o juiz Gideão. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo, opressão dos medianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército apenas com 300 homens ao seu lado. Gideão era filho de Joás, da família de Abizeer.
e pertencia à tribo de Manassés. Juízes 6, versículos 11 a 15. Vamos dar uma lida lá, só para dar uma passeada na Bíblia. Versículos 11, amém? A 15. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para opor a salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Nossa, essa passagem de Gideão, ela é forte, ela retrata muitas vezes aquilo que o povo de Deus, às vezes, não acredita no seu chamado. Quando Deus chama, Ele é o garantidor, Ele vai te dar suporte, Ele vai te sustentar em tudo aquilo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, Gideão, ele vai e vence essa batalha com apenas 300 homens, né? Então, vamos ver Sansão. Sansão, com certeza, Sansão está no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 16. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o seu chamado. 13, 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Juízes 13, 16. Acontece que não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me perguntou pelo meu nome, que é maravilhoso? Amém? Eu acho que tem um erro aqui. Tem um erro aqui no livro de Juízes. Eu acabei anotando errado. Então vamos seguir aqui.
Com certeza esse homem mais forte registrado na Bíblia, seu nascimento foi um milagre. Foi consagrado como voto de Nazareu, no capítulo 13, versículo 7. Tá. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho e nem bebida forte, nem coma coisas impuras, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Então, o capítulo 13, versículo 16 está certo lá, tá bom? Seguindo aqui na passagem do juiz Sansão, a palavra nazireu vem do hebraico, separado ou consagrado. Apesar de ter sido um homem dotado de uma força colossal, Sansão apresentou uma fragilidade em sua vida sentimental. E isso foi a causa de sua morte. Juízes 16. Essa é uma parte da história da vida de Sansão. É um alerta para todos nós. Mesmo assim, Sansão é visto na Bíblia, em Hebreus 11:32, como um herói da fé. O resumo do livro de Juízes é que quando um povo não tem exercício de uma liderança, ele sempre será inclinado para a anarquia. Não tem exercício de uma liderança. Quando ela não se exercita a acompanhar uma liderança, ela vai sempre se inclinar para a anarquia. E Deus ele tem nos chamado para obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Deus ele tem nos colocado líderes para nos ensinar o caminho que nós temos que seguir. E nós temos que honrar essa liderança, eu digo a liderança terrena, para que possamos chegar, que Deus cumpra sobre as nossas vidas as suas promessas. Nós não podemos deixar de honrar a nossa liderança terrena, não podemos deixar de honrar os nossos pais, que também nos apontam o caminho, mas Deus ele vai sempre olhar para aquilo que você faz através da sua obediência. Porque toda liderança que é levantada por Deus, é instruída por Deus, é consagrada e ungida por Deus. Por isso, eu vou terminar aqui pedindo a todos vocês: honre a sua liderança. Porque esse é o maior legado que Deus coloca na vida do homem, é uma liderança. Nas suas igrejas, aonde tiver uma liderança, onde te aponta o caminho que você deve seguir, honra, porque será bênção para a sua vida. Porque a obediência à sua liderança aponta para o caminho da promessa, aponta para o caminho da terra prometida. Amém? Eu agradeço a Deus, terminando nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado e que Deus possa os abençoar. Vamos orar e terminar, pedindo a graça do Senhor e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, amado Deus, muito obrigado por esse tempo. Te agradeço porque o Senhor é um Deus
de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ensina o caminho, é um Deus que nos corrige, é um Deus que nos exorta. Pai, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, Senhor, nos apontar a liderança certa e que o Senhor venha trazer em nós, Senhor, a unção de obediência, a unção de obedecer à nossa liderança para que possamos trilhar um caminho reto e um caminho justo, para que possamos alcançar, Senhor, a terra prometida. Muito obrigado por esse tempo. Que o teu povo possa achar, Senhor, essa palavra como semente e como terra fértil em seus corações, para que essa palavra ela venha, Senhor, germinar e frutificar 30, 60 a 100 por um. Eu te agradeço em nome de Jesus. A paz, fique com Deus. Shalom.